Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Samantha, eu sou médica anestesista e hoje eu vou te ensinar a usar ketamina em 3 situações clínicas inusitadas. Mas antes, solta a vinheta. A primeira situação no qual você pode utilizar a ketamina é como agente único em uma sedação. Sim, gerando hipnose. Mas para isso você precisa estar bem atento à principal casca de banana. Eu sei que quando a gente fala em ketamina e sedação, a primeira coisa que passa pela sua cabeça é: Samantha, caramba, esse paciente ele pode agitar, ele vai ter uma experiência neurológica ruim, ele pode ter experiências relacionadas a um terror. Mas calma, tudo isso acontece em doses intermediárias da ketamina. Doses que nem são analgésicas, nem são dissociativas. E é por isso que se você quiser usar a ketamina como agente único para uma sedação, você precisa utilizar pelo menos 1 mg por quilo de ketamina. Então, exemplo, se estivermos falando de um adulto de 70 quilos, você vai precisar utilizar no mínimo 70 mg. De forma prática, dá uma olhada na ampola de ketamina. Cada ml da ampola de ketamina, independente, na verdade, se é uma ampola de 2 ml ou se é um frasco de 10 mg, a sua apresentação, a quantidade de miligramas por ml, ela é fixa. Então você tem sempre 50 mg por ml. Então, se por exemplo eu quiser utilizar ketamina como agente único para realizar uma sedação no adulto de 70 quilos, eu vou utilizar, como cada ml tem 50 mg, 1,5 ml. E mais uma dica para esse momento: a ketamina ela precisa ser administrada lenta. Quando você administra a ketamina em bolos rápido, apesar da ketamina ser mundialmente conhecida por ser uma droga que mantém drive ventilatório e os reflexos da via aérea, quando ela é administrada de forma rápida, ela vai gerar supressão transitória do drive e desses reflexos. É de fato uma supressão que não dura por muito tempo, mas pode acontecer sim uma apneia transitória após a administração da ketamina quando feita de forma rápida. Então, nesse paciente aí de 70 quilos que eu falei para você fazer 1,5 ml, você vai fazer pelo menos cada ml em 7 segundos. E você vai contar lentamente até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É assim mesmo, para que você consiga administrá-la rápido. Ah, Samantha, vai ficar todo mundo olhando pra minha cara, esperando ali eu fazer essa ketamina na velocidade de tartaruga. Tudo bem. O principal pulo do gato para que você consiga fazer uma sedação com sucesso, sem passar perrengue, é a titulação e a paciência. Vai estar todo mundo sem paciência, mas você sabe o que você está fazendo, você tem o controle da situação e você sabe que o melhor para aquele momento é você fazer essa administração com calma. Outra coisa que eu preciso abrir seus olhos quando você utilizar a ketamina como agente único numa estratégia de sedação é que você vai, pelo que você já percebeu, precisar utilizar doses mais altas, ali de pelo menos, como eu te disse, 1 mg por quilo de peso, às vezes 2 mg por quilo de peso. Doses mais altas de ketamina se correlacionam diretamente com um efeito adverso chamado cialorreia, produção aumentada de saliva. Quando a gente fala em uma criança ou num paciente muito idoso, isso é um pouco problemático, porque a cialorreia, essa secreção excessiva de saliva, pode funcionar como um estímulo externo, como se fosse um gatilho e estimular a ocorrência de um laringoespasmo, por exemplo. Então preste bastante atenção que esse paciente pode evoluir com um pouco mais de secreção. O segundo uso, que esse aí talvez você já tenha escutado um pouco falar, é utilizar a ketamina como estratégia analgésica. A dose para a utilização da ketamina como estratégia analgésica é infinitamente menor do que a dose utilizada para uma sedação. É uma dose de 0,1 a 0,2 miligramas por quilo de peso. Então, se a gente falar em de um paciente de 70 quilos, a gente vai fazer de 7 a 14 miligramas. Mas o que eu quero que você coloque na sua cabeça é que a ketamina não é primeira, nem segunda, nem terceira opção como estratégia analgésica. Ela vai ser utilizada numa situação de refratariedade e não é para você fazer de forma indiscriminada nas emergências, no CTI, pensando em controle álgico. Existem muitos outros fármacos que podem e vão ser otimizados antes de você pensar em utilizar a ketamina.
beleza? E a terceira e última situação é numa situação de broncoespasmo refratário. E aqui cabe um parêntese, não atrase a intubação orotraqueal em uma situação onde claramente esse paciente vai evoluir para uma intubação orotraqueal pensando que a ketamina vai ser a heroína da situação. Não vai. Você pode tentar a ketamina como medida heróica após as medidas protocoladas para reversão de um broncoespasmo. Como você vai fazer essa dose da ketamina? É a mesma dose da analgesia. É como se fosse uma subdose de 0,1 a 0,2 miligramas por quilo de peso. Então, se você estiver tentando utilizar a ketamina numa estratégia de broncoespasmo refratário num adulto de 70 quilos, você vai fazer de 7 a 14 miligramas. Mais uma vez, a máxima que eu te ensinei sobre administração da ketamina numa estratégia de sedação também vale para cá e também vale para a utilização da ketamina como estratégia analgésica. Você precisa administrá-la de forma lenta, 1 ml a cada 7 segundos. E qual que é o parêntese que eu preciso abrir com vocês? Quando a gente fala da utilização de ketamina numa estratégia de sedação, viu que eu te falei que você poderia administrá-la pura, certo? Agora, quando eu falo da utilização de ketamina, tanto na analgesia quanto num broncoespasmo refratário, eu vou precisar utilizar doses muito baixas, de 7 a 14 miligramas. Como cada ml da ketamina tem 50 miligramas, concorda comigo que vai ficar difícil administrar doses tão baixas de ketamina sem diluí-la? Então eu vou precisar diluir a ketamina. Como eu vou fazer essa diluição? Você vai pegar 2 ml de ketamina, que são 100 miligramas, e você vai completar numa seringa de 20 com mais 18 ml de soro fisiológico de água destilada. Dessa forma, você vai ter uma solução com 5 microgramas por ml. Então, se eu quero fazer ali, por exemplo, 7 miligramas de ketamina, seja para o controle, para adjuvância, numa estratégia de controle álgico ou numa situação de um broncoespasmo refratário, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 1,5 ml, não agora da ketamina pura, mas sim da ketamina diluída de 5 miligramas por ml. Eu espero que depois desse vídeo você se sinta mais seguro em abrir o seu leque de utilização da ketamina, porque a ketamina é uma droga muito versátil, cardioestável, que mantém drive ventilatório, reflexo aviário, então é uma droga muito bacana pra gente cada vez mais utilizar no plantão. Se você quer ter acesso a um conhecimento prático, aplicável no seu dia a dia, igual essas dicas que eu compartilhei com você aqui hoje, você não pode ficar de fora da comunidade Tupaclass. O nosso treinamento voltado para segurança e para a prática dos plantões, aonde a gente discute com vocês através de módulos das principais doenças que você vai atender porta dentro no plantão, a sistematização, qual a prioridade que você vai dar diante da abordagem clínica de cada um daqueles diagnósticos, como que você vai prescrever cada um deles. A gente te ensina através de cursos completos as principais capacidades médicas obrigatórias que todo médico tem que ter: intubação, ventilação mecânica, droga vasoativa, agente sedativo, gasometria, acesso central, linha arterial e assim vai. E você ainda pode contar com a nossa ajuda direta com o nosso time de especialistas através de um grupo de discussão com o suporte de especialistas no WhatsApp, onde você conta com cardiologistas, ortopedista, radiologista, dermatologista e obviamente comigo e com a Dani ajudando vocês na tomada de decisão no plantão. Se você quer fazer parte da comunidade Tupaclass e ser transformado, clique aqui no link da bio e faça parte da lista de prioridade de entrada na comunidade Tupaclass.